que esse velho árabe, esses brasileiros, né? Engraçado que o miserável fala tanto mal do Brasil e os brafuleiros aí só falam mal dos outros, dos europeus, norte-americanos. Parece mais que que eles têm inveja, despeita, inveja das pessoas desses países para falar tão mal assim. Aí sempre estão inventando tretas, né? Falando que esses povos não tomam banho e eles. Brasileiro é denunciado na Alemanha por tomar banho de mar. Eu não acho que a razão foi porque o brasileiro, nesse caso, tomava banho demais. O problema foi o barulho. Deve ter sido por causa do barulho que ele fazia, ou ele trazia amigos para dentro de casa e ficava com pagode pucutum, cutucutum, cutucutum, às 4 da manhã, às 3 da manhã, e ninguém aguenta isto. Ninguém aguenta. E nós temos que respeitar os nossos vizinhos, principalmente quando estamos fora do nosso chiqueiro. Ok, brasileiros, hã? Safados, gosta de inventar, né? Com o miserável do velho do nariz de porrota aqui. Olha o nariz do velho. E depois eu vou chegar lá porque eu tô falando do nariz desse infeliz. Ok. Aí, né, fala que o brasileiro é denunciado, blá 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 blá. E Mas Eu trabalho. fala que esse povo não quer tomar banho, é tudo mentira. Esse bicho aqui, ele tava fazendo era barulho dentro do lugar e não respeitando os vizinhos. Aí ficam esse racismo que não é xenofobia. O miserável do velho árabe fala que é xenofobia, mas não é xenofobia, né? Aqui. Pior sensação seria que alguém está observando o que você faz dentro da sua casa. Não é observar miserável burro sem ressonância cognitiva. Nem eu que tive sepse, que tenho tendo sepse. Sepse é uma doença, né? É um envenenamento dos órgãos que é fatal, é fatal. Você não vive após sepse depois de poucos meses, 2, 3 meses. E eu tenho tendo sepse desde 2016. Eu tenho esse tipo de cognição, de ressonância cognitiva neurológica, como essa miséria que não sabe raciocinar bem, não sabe ressonar bem e pensar bem, porque a alma do miserável é podre, podre com discriminações, preconceito, inveja e ódio de si mesmo. Aí ele tem inveja de quem nasceu diferente, aí ele fica a discriminar. Vai culpar lá, derrotado. Ninguém tem culpa se tu nascesse feio como a peste. Parece mais um zumbi, uma coisa assim, sei lá, olha a cara do velho. Isso aqui quando era mais novo. E sempre usando gorrinho como um mafioso, querem ser El Capone, porque é careca, essa bexiga velha. Isso aqui depois, o antes e o depois. E isso aqui porque foi em 2012, 2013 que ele tirou essa foto. Já é foto muito antiga. Imagina quanto essa tristeza velha já não deve estar. Ele está caindo os pedaços, essa miséria. Está aparentando ter 200 anos. Então dá para entender. As pessoas não reclamam por te ver, porque elas te vê. Imagina, se você não tomar conta do seu lugar e fede, as pessoas têm que reclamar, os vizinhos. Se você ah, toca música bem alta dentro de casa, né, com caixa de som que é aquela reverbera, que reverbera e
né, Full Blast, que chama Full Blast, que é bem poderosa, bem powerful mesmo, não sei quanto decibéis. Então as pessoas têm mais é que reclamar de você. Que você está bagunçando com o lugar onde você mora. Entendeu? Então elas reclamam também porque elas te ouvem, te escutam e te cheiram. E não por te ver ou te observar apenas. Não é necessário isso para elas reclamarem. Aqui o velho querendo chaleirar. Para de chaleirar, velho feio. O velho tá com raiva, né? O miserável velho, porque eu falei várias coisas. Tá com raiva, miserável, então morre. Desse morre. Eu não tô falando sobre isso aqui, não. Eu tô falando sobre o documentário recente que ele falou sobre mim, sobre o julgamento que um brasileiro feio fez, sobre só o Brasil não saber criar seus filhos, só o Brasil não ter afeto para com seus filhos, e como o brasileiro cria seus filhos, como se fosse geral, uma coisa geral, né? Aí eu falei contra isso, e o velho não gostou, falou outra coisa, e eu falei eu escrevi um livro inteiro, e agora eu tô sentindo o efeito que isso fez no velho miserável, eu tô sentindo aqui. Ser preso por ser limpo, isso nunca aconteceu, velho safado. Não exagera, bichas. Onde é que ele fala aqui? Mas não pode falar que europeu é porco porque vira xenofobia. Não, miserável, isso não é xenofobia. Xenofobia é quando você fala mal de um certo tipo de país, de estrangeiro. Agora, racismo é outra coisa. Vocês e outros negros ali do norte-americano, norte das Américas, gostam de falar que os brancos não tomam banho. Só que a Xuxa fala que toma banho 4 vezes ao dia. Eu tomo banho mínimo 2 vezes ao dia. Se eu sair é 3 ou 4. Ok, velho? E tu não toma banho porcaria nenhuma. Tu fedes. Árabes fede. Fede essas barbas feias, preta, fede o rabo cheio de granito de bosta dentro, entendeu? E ainda limpa o rabo com pedra ou folha seca, e quer ser mais limpa do que as outras pessoas. A minha ex-amiga, né, que eu cortei a amizade com ela porque ela é falsa, uma alemã, é verdadeira alemã original, olhos azuis, mas só que ela é mais escura que eu, mas tem olhos azuis, cabelo cinza, castanho, cachado. Ela tomava banho. O que eu não aguentava nela é que ela vestia cardigan. Cardigan é aquelas roupas pullover que é muito quente, próprio para a Europa ou outros países frios. Aí quando a gente ia apanhar o ônibus, falava para ela: como é que tu aguenta com essa roupa nesse calor de 33, 35 graus do sudeste asiático? Só para te olhar já tá me dando agonia. Aí ela falava assim: olha, eu aguento. Eu digo: nossa, eu acho que vocês têm sangue frio, eu não. Eu acho que o meu sangue é quente. Eu não aguento, vocês é como aqui também. Um pouquinho de chuva tá usando jaqueta. Eu preciso de mais ou menos 10, 5 graus para eu realmente sentir frio. E não porque eu sou gorda, né? Porque ela era a bunda dela era mais larga que a minha, o quadril dela mais largo, as costas muito mais grossas. Eu era até menor que ela. Entendeu? Não tem nada a ver com gorduras. Eu mesma magra também eu sinto calor. E quando ataca o sepsis eu fico suando sem parar. Sou por 2 meses inteiros. Sou. Que não para de suar.
Então, eu falei isso pra ela, né? E ela tomava banho, ela dizia, mas eu quando chegar em casa eu tomo banho, que também nesse calor, né? Quem aguenta não tomar banho nesse calor? Mentira, velho nojento. Outro, o inglês que casou com a minha irmã, minha filha mais nova. Ele veio pra cá, ele ficou na casa da minha filha mais velha. E quando eles me chamavam pra lá, pra conhecer ele, o homem tava no banheiro fazendo o quê? Fazendo cocô o tempo todo. O que é que ele estava fazendo no banheiro? Ele estava reclamando que ele não aguentava o calor daqui e ele estava dentro da água. E ele queria um lugar com ar-condicionado. Aí a minha filha providenciou para ele, porque ele não aguentou o calor. Ele é inglês germânico, tipo assim, era como a minha amiga germânica também. Aqui é alemão, inglês alemão. E ele não aguentava o calor. Não aguentava. Aí eu, eu ficava do lado dele. Porque eu dizia, vocês têm o sangue frio. E pessoas assim têm sangue quente. Eu também sou assim, eu não aguento calor. Prefiro frio. Não tolero calor. Agora mesmo tô com ar condicionado e ainda tá quente aqui, ó. Droga. Tolero essa porcaria de calor. Coloca 20 graus ainda não é bastante esse ar condicionado de bosta. Não sei quanto BTU essa porcaria é. Eu tenho o meu aqui, é 24 BTU, o outro comprou 17, 16 BTU. Essa porcaria não adianta é nada. Chão quente. Então, aí eu falei isso pra ela, né? Aí eu falei isso para minhas filhas, porque elas estavam criticando ele, porque ele não suportava o calor, ele não queria nem sair pra rua, porque ele tava reclamando o tempo todo do calor e ele não queria ficar aqui nem a pau. E eu me conceptualizava com ele. Porque eu também sinto a mesma coisa. Quando eu vim pra aqui também eu não aturei o calor. E para aqueles que falam, Nordeste também é quente. Quente seu rabo. Quente seu rabo. No Nordeste não chega até a 31. Aqui chega a 40, 35, 36, 37. Ok? Velho idiota. Esse calor é calor de arruinar rim e dar pedras, causar cálculos, lituases, uma doença chamada de lituases. Mentira, velho nojento. Velho feio imundo. Então, isso aqui é um caso aqui de discriminação, de preconceito. Aqui é outro brasileiro feio, falando mal agora dos Estados Unidos, como se brasileiro também não tivesse problema de estereótipo, de estereotipar as pessoas, como o velho árabe também adoram estereotipar as pessoas por inveja. Esse povo gosta de invejar os outros. Todo mundo estereótipa, todo mundo. Pode ser na Ásia, em outros lugares aqui, Oriente Médio, Europa, todo mundo estereótipa. Então, e aqui, né? O velho também tira os vídeos do homem aqui, do alemão. Ele tira o vídeo do cara aqui e coloca ainda a foto do homem, que deve ser algo. Não deveria ser ok fazer isso com as pessoas. Que ele tá tirando o vídeo das pessoas, miserável velha. Isso aqui, ó.
É essa coisa feia aqui que tá fazendo isso, é um árabe. Ok? Tirando os vídeos dos caras, isso aqui não é o cara. Ele não vinha falando português. Ele não viria. Ele nem foi pro Brasil, eu acho, para vir falar português. Ele não iria escolher português, ok? De todas as outras línguas, ele iria escolher o português para fazer seu vídeo em português de maneira alguma. Aí o que acontece, né? O cara vai para aqui e a mulher fala que o nariz dele é bonito, porque muitas pessoas pagam para ter esse nariz. Isso é harmonização facial, né? Melhor que ter o nariz assim de panela como o velho árabe e outros. Aí uma mulher já velha indonésia, fala que o nariz dele é bonito e quer dizer, não, que é a mulher. Que essas velhas não podem ver homem. Essas velhas são muito fogosas. Paham. Melhor que ter o nariz chato assim de tomada de parede. Pode-se ver que esse tipo assim não se harmoniza. É feio. A bochechona, o narigão, e eles tendem a envelhecer muito cedo. Esse tipo de feições, como o velho árabe. Aí o velho árabe com inveja, né? Nariz de fumar na chuva não molha o cigarro. Aí eu falei, teu nariz que é feio. Ela falou que o nariz dele é bonito e os delas achatados seriam feios. Teu nariz que é feio, velho feio, nojento. Tira os vídeos das pessoas e se personaliza-se pelas essas pessoas. Passa-se por como se fossem essas pessoas. A ilha é Bauan, seu idiota. Bauen. Não tem chuveiro porque esse povo tem que racionalizar, racionar e controlar o uso de água, seus idiotas. Não tem muita água, eles têm que controlar a usagem da água. O idiota, esse motivo sempre foi muito corajoso. Eu gostei. O homem nem falar português sabe. O homem nem sabe que esse canal aqui existe, desse velho. Só o brasileiro idiota e o velho árabe com seu roteiro falso aqui, sua atuação. Vai mesmo, velho, porque vê essas mulheres que te queria, só tem mulher feia de qualquer maneira. Porque tu é feio e velho, então talvez a tua chance seja, né? Tu tem uma chance de encontrar uma vela. Isso aqui tudo é ovelha. Também quando tu não consegue coisas melhor, tu iria para esse lugar onde só tem mulher feia. Mentira, velho feio. E não por ser feio, mas
Pode não ser desesperado como o senhor. Como um velho de 75 anos como o senhor. Porque se esse cara quisesse realmente, ele pegaria todas as mulheres feias aí, mas ele não quis, ele não. Eu acho que ele quer. Além do mais, o cara parece mais um afeminado. Esses povos têm nariz afastado, infeliz velho, burro. Tem nariz achatado, feliz velho. Então é só comum negociar de nariz longo. Nariz chato ninguém aguenta, pelo amor, viu? Tem que fazer plástica. Então ele falou outra coisa aqui, né? Que a mulher, na verdade, queria dizer que o nariz do homem era feio e que elas estavam fazendo piada com o nariz dele, mas não, elas não estavam fazendo, já estava falando que o nariz dela é feio, desse povo são feios por ser achatado, porque eles também têm parte com mongol, com africano, etc. E que o nariz dele era bonito. Hidung mancung, ngerti? Tento entender o que ela diz, algo sobre meu nariz. Bom, Ela falou assim, Idom Panjang Bagus, quer dizer, nariz longo, bonito, bom, Bagus. Aí ela falou assim, o meu nariz não é bonito. Hidung. Thank you. Mas para se depreciasse assim também, né? Tem que se aceitar. Sim, pessoal, esse vídeo é muita sátira e entretenimento. Hotel Intan. O velho não teria muita chance lá com esse nariz dele. Por isso que ele inveja E aí vocês finalmente quem é vão... mais jovem, tem melhor aparência que ele, então ele inveja. Velho safado. O resto é pra você. Pra você. Tira assim. Foto. Feliz aqui. Se eu E eles falam que RD, os texto RD12. ingleses não tomam, que os europeus não tomam banho em geral. Eu vou falar uma história. Eu não acho que esses caras, eles se sacrificaram por mim para entrar na água. Eu digo caras, né? Porque foram uns 10. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava na praia de Boa Viagem, o ano foi 1978 por aí. Eu estava lá com meus
14 anos, por aí, 13. E eu estava com a minha irmã, mas minha irmã foi procurar um banheiro do outro lado da pista, que era uma sorveteria e uma padaria, porque ela estava nas pressas, né, para ir para o banheiro. E eu não queria seguir ela porque eu estava cansada. Eu falei, eu vou esperar aqui. Aí ela falou, então tá bem, você não quer ir? Eu falei, não. Então eu vou. Aí eu falei, então tá bom, vá. Aí eu fiquei na areia, depois que ela foi, eu entrei dentro da água. Era mais ou menos 1 hora da noite, ou 1 hora da tarde, não tinha ninguém, estava mais ou menos 28, 27 graus. 1 hora da tarde o tide já enche, né? Quer dizer que aquela corrente de retorno começa a entrar em efeito. Mas eu não sabia disso, eu era ignorante, idiota, não sabia, eu fui entrar. Aí eu tava tomando banho ali, né, e eu via que a areia tava me puxando para dentro. E eu era baixinha. Aí, um cara, não sei de onde veio esse encosto, alto, imagina se fosse o velho árabe, ele ia se lambuzar todo. O cara era brasileiro, alto, bronzeado, moreno, cabelos pretos, olhos verde como verde mesmo, verde assim mesmo, que brilhava no sol. E bem jovem, assim, uns 27, 25 anos de idade, né? E alto, musculoso. Aí ele entrou na praia. Só tava eu na praia, não tinha ninguém. Só eu e a minha irmã. E é isso que eu adorava. Era um dia de semana. Aí esse cara entrou, porque me viu lá sozinha, entrou. Ele entrou, menina, cuidado menina, tu pode se afogar. Aí ele me segurou contra o corpo dele, entendeu? E ao mesmo tempo eu sabia que ele estava querendo me molestar ali na praia. E eu puxava o corpo dele. Quando eu puxava ele fazia assim. Ele me soltava e dizia assim, olha que você afunda, olha que você afunda. Na verdade o miserável estava me levando mais para fundo. E ele era muito mais alto que eu, mais ou menos 1,85 m, musculoso. E ele estava me levando lá para. Eu disse, ei, eu quero voltar, eu vou voltar para a beira da praia, eu não quero ficar aqui, eu vou para a beira da praia, minha irmã tá vindo para me buscar. Aí ele falou assim, não menina, espera aí, porque ele queria roçar o meu corpo contra o dele. Sabe como é, né? Molestação, aquele nojento. Aí eu puxei o corpo dele e ele, mais forte do que eu, ele overpower, que quer dizer, ele podia me subduir porque eu era muito mais fraca do que ele. Nesse meio termo, de repente, lá vem é como a música Terezinha de Jesus, uma queda foi ao chão, subiu 3 cavaleiros, dessa vez foi 10 cavaleiros, todos 3 mala na mão. De repente, como eu vejo uns caras com mala na mão, 10 deles, 10 loiro, tinha assim como isso aqui, tinha outros muito mais branquelos do que esse, ruivo, tinha outros de cabelo castanho e olhos azuis. De repente todos apareceram na praia, assim de repente, 10 deles. E eles estavam falando em uma língua estrangeira, que naquele tempo eu mal sabia o inglês, né? Estava falando uma língua estrangeira, e ele tinha uma bandeira que eu também não sabia de onde era. Na verdade era a bandeira da cruz, vermelha e branca, que simboliza a Inglaterra, o Reino Unido. Aí esses caras vieram para perto do idiota moreno brasileiro, entendeu? Aí quando esse Exum olhou os caras, que eram 10 deles, alguns bem novinhos, alguns dessa idade, alguns 22 por aí, outros 19, 18. E os caras falavam entre si e chegou perto do cara, entendeu? E arrodearam os caras. O maldito brasileiro imediatamente me soltou e foi embora. Aí esses caras, né, ingleses, me puxou para fora da praia.
me puxou e falou, are you okay? Are you okay? E eu mal sabia falar inglês. E eu, ok, ok. E ele, ok, you ok? E eu, ok, ok. Aí depois, tinha uma menina ali na areia, uma menina que veio para tomar banho também, uma menina loira, que morava ali no Boa Viagem. Aí elas sabiam falar o inglês. Aí ele falou para a menina, pergunta se ela quer ir para a venda de ice cream, porque tinha sorvete lá, sorveteria. Se ela quer ir para a sorveteria, né? Hoje em dia eu sei que é ice cream parlor. Ice cream parlor. Aí a menina me falou, ele tá perguntando se você quer ir para tomar sorvete. Eu falei, tá bom, ok, mas primeiro eu vou esperar minha irmã. Aí a menina traduziu para ele. Aí ele falou, ok, então vamos esperar a irmã dela. Aí esses caras entraram na água, tomaram banho. Então, o que eu quero falar aqui, eles tomaram banho, não tem problema algum, entendeu? E eles estavam usando cerola. Não estavam usando aquelas zorba nojenta que esses machos aí gostam de usar. Era cerola. Então, eles levaram eu, minha irmã, e a minha irmã, uma das minhas irmãs, para a sorveteria. E depois um deles, o bem novinho, que tinha mais ou menos 16 anos, perguntou se eu estaria ali à noite. Aí perguntou novamente a menina perto, que sabia inglês, se eu estaria ali à noite. Aí eu falei, eu não sei, porque a minha mãe às vezes não deixa a gente sair à noite, só do dia. Ela traduziu ele, ok, ok, sorry, ok. Sorry, ok, never mind. Entendeu? Então, por aí se vê que esses homens não é o que eles pensam. Eles sim adoram tomar banho. Eles gostam de tomar banho. Mas porque às vezes eles não se importam de tomar banho, né? Porque o país deles é frio. Um brasileiro também que vive em um país muito frio, eles também não gostam de tomar muito banho. Só se for durante o summertime, que é verão, ok? E eu agradeço muito a esses rapazes de hoje também estar viva, porque aquele miserável também queria abusar de mim e me afogar ali, ok? Então eu agradeço muito a esses homens de hoje estar viva, muito, porque eles foram realmente os galantes, os cavalheiros que me salvaram. E apesar de ser excêntricos, né, eles fizeram alguma coisa útil de salvar a menina de um predador, um diabo dos olhos verdes, um moreno do cabelo preto. Parecia o diabo, porque ele disse que diabo também vem como moreno de olhos verdes. Então é isso, velho. Tu estás apenas com inveja desses homens, ok? Tu estás com inveja dele. E tu deverias te olhar no espelho, porque tu não tens vergonha. Eu sei que tu não tens vergonha na cara. Tu deverias se olhar no espelho antes de falar mal das pessoas, ok? E tu não deve deixar a tua inveja falar mais alto quando tu queres julgar alguma coisa. Da ARD em nome de Eu Me Pergunto. De onde as crianças conhecem essas tendências dos Estados Unidos? ARD 67. 67, yeah? Eles conhecem as tendências dos Estados Unidos. Os meninos vão me levar para comer. Muito prático. Ok. Texto. Então vou segui-los agora. E aí, pessoal, o que acham? Nome do funk. Texto ARD encargo. Ok. Não tem muito homem, porque são todos gigolô e ficam dentro de casa, enquanto as mulheres têm que fazer alguma coisa. Por isso que tem poucos homens aí, porque as mulheres são mais batalhadoras que os homens. Os homens são gigolô, preguiçosos e bom pra nada. Parasitas, total parasitas dessa cultura. Eu casei-me com um cuja mãe vem dessas áreas e eu sei. Total parasita. E quando eles se envelhecem, fica até pior. Total parasita. Por isso que as mulheres são as batalhadoras. E tem outra ilha aqui chamada de Minangkabau. Minangkabau
É uma ilha também onde as mulheres são as rainhas de tudo. Elas que controlam toda a economia da ilha, porque a Indonésia é dividida por arquipélagos. E nessa ilha de Minangkabau é onde elas governam tudo. Os machos não servem para nada. Nada, são gigolô. Até hoje as mulheres dele têm que sair para fora para serem humilhadas lá fora na Arábia Saudita ou Singapura, serem também, muitas vezes também abusadas, maltratadas como empregadas para trazer dinheiro para casa, porque os homens são totalmente inúteis. A mesma coisa é a Filipina. Totalmente inúteis. São os deadbeat, que chama no inglês deadbeat, que não serve para nada. São aqueles que já morreram e esqueceram de deitar e não sabem que morreram. Ok? Essa é a verdade desse povo. Eu não sei como esse idiota ainda se rebaixa esses povos, esses homens feios aqui. Que homem feio, mal encarado. Ele pergunta uma coisa, o homem, e ele todo metido. O índio aqui é o índio do Brasil, que foram pro Brasil. Porque eu li online que quase só tem mulheres, porque tantos homens estão nos navios na Malásia, em Singapura. Ah, então é assim também em outros países. Toda arrogante. Porque tantos homens estão nos navios na Malásia, em Singapura. Ah, então é assim também em outros países. E essas coisas são metidas. Eu fui pra lá, eu era jovem. Eu fui com essa família desse idiota aí, pra nunca mais ir pra esse lugar. Deus me livre. Um bando de povos estranhos, selvagens. Ficava pegando na minha pele. I love you. Eu gosto da sua pele, muito bonita, muito bonita, muito bonita. E me agarrava e me puxava. E o idiota, o velho corno aqui, nojento. Povo estranho, selvagem, primitivo, igual o povo desse miserável velho aqui. Mesma coisa eu, hein? Vai pra lá, Satanás. Tô fora. Se eu soubesse, eu não queria nem fazer amizade com esse nojento. Pra terminar aqui com ele.